Aleluia. Levante suas mãos, continue com as suas mãos levantadas. あなたの手を上げて、そして手を上げたまま、そしてひれ伏した。私としてそのままいてください。そしてあなたが ver o que está acontecendo aqui na terra, o que está se あなたがそ passando の no 手を上げている meio de ここで vocês, 何が no 起こっているのか、 nosso あなたの中で meio. 何が起こっているのかを主は見て Nos くれま rendemos す。 a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Continua a falar conosco, abrimos os nossos corações. Espírito Santo de Yahvé, auxilia-nos nesta hora para ministrarmos, Senhor, a Tua palavra. E a Tua palavra, ela é martelo que esmiuça a penha. Pai, que cada coração encontre-se aqui rendido a Ti, aberto a Ti. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, todo ladrão da palavra nessa hora, tudo aquilo que vem para distrair, trazemos toda a mente, ó Deus, cativa a mente de Cristo, em nome de Jesus declaramos, Senhor, que nada vai roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós neste lugar. O vinho novo, o melhor vinho, ele ficou para o final da festa, e nós declaramos, Senhor, nesta manhã, uma manhã, Senhor, de restauração, uma manhã, Senhor, de conserto. Oh Deus, quantos aliançados com Deus estão neste lugar. Amém, aleluia. Aqui uma geração de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Pode tomar o seu assento. どうぞお座りください。 Aleluia, Espírito Santo, entregamos o controle, Senhor, desta hora a Ti. Auxilia-nos, Espírito Santo. Precisamos de Ti, somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo. Toma o Teu lugar. O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está, aí a liberdade. Tens liberdade. Assenta-te no trono, Senhor, que é Teu, no nosso meio. Levantamos um altar de adoração a Ti, Yahvé. Aleluia, aleluia. Shalom, jovens. Tem jovens neste lugar? Então dê um brado de júbilo. Mais uma vez, um brado de júbilo. Amém. Hoje nós iremos falar a aliança de Deus com Jacó. Talvez aqui você vá ouvir algumas coisas que já foram faladas aqui, porque o tema é o mesmo, né? Aliança. Então você muito provavelmente vai ouvir coisas que já falaram aqui. Não combinamos, né? Porém, estamos na dependência do Espírito Santo. Amém? E se você ainda, né, já está terminando, hoje é o último dia. E nós queremos declarar que Deus tem algo ainda para as nossas vidas, amém? Você recebe, amém? Abra o seu coração para o que a palavra de Deus tem para nós. E nós vamos falar, né, da aliança de Deus com Jacó. Muitos aqui já ouviram falar de Jacó, do encontro, certo? Né? Alguns, mas tem muita gente aqui. Quem aqui nem sabe quem é Jacó? Não tem problema, amém, estamos aqui para aprender. Né? Então tem gente que não sabe, não sabe, então não tem como a gente falar sobre a aliança de Deus com Jacó sem saber quem é Jacó, certo? Então aqueles que já sabem, tenham paciência, porque tem alguns aqui que não sabem, né? E nós vamos estar falando sobre isso. A princípio, deixa a sua Bíblia aberta aí em Gênesis 25.
Deixa ela aberta aí que nós vamos precisar. Quem foi Jacó? Esse nome Jacó, tá? No hebraico, o significado desse nome é aquele que segura pelo calcanhar. Tá? Ou então, no grego, né, ele tem duas raízes. No grego, aquele que lutou com Deus. Mas hoje nós vamos nos deter nessa parte de Jacó, aquele que segura pelo calcanhar. Vocês vão entender por que esse nome. Tá? Nome está relacionado à nossa identidade, ao nosso caráter. Tá bom? E naquele tempo, nesses tempos aqui do Antigo Testamento, né, os nomes, eles eram dados para as pessoas, para lugares, sempre de acordo com uma situação, de acordo com aquilo que acontecia. Né? E Jacó, ele recebe esse nome, né, por causa disso, né, porque ele agarrou no calcanhar do irmão dele. Então, por isso, ele recebeu esse nome. E o irmão dele chamava-se Esaú. E Esaú significa peludo. Então, naquele tempo, nomes eram dados de acordo com a situação. Por exemplo, uma pessoa estava muito feliz. Aí acontecia, vamos supor, teve um filho, aí colocava o nome do filho de alegria, sorriso, Isaac, né? Sorriso, riso, né? Então, era assim que se fazia antes, tá? Os nomes eram dados, né, segundo os acontecimentos, ok? Vamos lá. Como foi o nascimento de Jacó? Gênesis 25, do 21 ao 26. Eu não vou ler tudo. Se você está anotando, deixe aí, depois você lê em casa, tá bom? Gênesis 25, 21 ao 26. Diz assim, eu vou ler a partir do 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para dar à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tá vendo? Por isso que esse nome significa aquele, né, Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, né? Ou seja, o irmão dele saiu na frente, mas ele queria também, né? Estava lá segurando o calcanhar do irmão dele, tá? Então, o nascimento de Jacó foi um milagre. Por quê? Porque a mãe dele era estéril. Sabe o que é isso, estéril? Que não pode ter filhos, que não pode gerar filhos. E a mãe dele, assim como a sua avó Sara, lembra? Sara também era estéril, né? E aqui também, Rebeca, a mãe de Jacó, era estéril. Depois nós vamos ver mais para frente, a esposa Raquel, a esposa de Jacó, também era estéril. Olha que interessante isso. A promessa de Deus de ter multidões, que Abraão ia ter multidões, partiu de um ventre infrutífero. Só Deus pode fazer isso. Amém? Isso é um milagre. Então, para quem não podia ter filhos, teve o quê? Gêmeos. Jacó e Esaú. Amém? E por isso eles receberam os nomes de acordo com o que aconteceu, né? Esaú todo peludo, Esaú. E Jacó segurando no calcanhar do irmão, né? Jacó, recebeu esse nome Jacó,
ok? Então, os dois, e olha só, no ventre tinha uma guerra, uma briga, os dois estavam ali disputando entre eles, dentro do ventre, desde pequenininho, né? Estavam lá dentro brigando, mexia muito dentro do ventre de Rebeca, né? Então, e eles representavam 2 povos, 2 nações, ok? E o mais velho ia servir o mais moço, tá? Então, nós vemos aqui, fica muito nítido aqui, muito claro, que mesmo antes de nascer, Jacó já estava disputando com o seu irmão. Só que por trás disso, existia um propósito. As coisas ocorreram de uma forma assim meio, né, não muito direitinho, né? Porém, o propósito de Deus se cumpriu na vida dos dois, na vida desta família, né? E eles são a extensão, né? Jacó, né? Isaac, Jacó, eles são a extensão da promessa que o Senhor fez a Abraão, ok? E então a gente vê aqui também, desde o primeiro relato sobre a vida de Jacó, né, desde o nascimento dele, enquanto ele estava na barriga, não tinha nem saído ainda, a gente já vê essas características, né, dessa pessoa que segura pelo calcanhar, dessa pessoa que trapassa, né, dessa pessoa que engana, que mente, que quer levar vantagem em tudo. Esse era Jacó. Conhece alguém assim? Que quer sempre, né, ser o cara, né, quer sempre dar o seu jeitinho de fazer alguma coisa. Esse era Jacó. E esse era o nome, por isso a importância de nós colocarmos, né, quem são pais, colocar nomes nos seus filhos. Procure saber o significado no nome dos seus filhos, porque você vai estar chamando ele por isso. Palavras são sementes, e você vai estar liberando sobre a vida dele isso. Pensou, você coloca um nome no filho que em outro idioma, tipo, a tradução é teimoso. Pensa, aí você vai falar, teimoso, vem aqui. Teimoso, para! Teimoso, não! Teimoso! Você está semeando, né? E pensa, Jacó, trapaceiro, você fez o que eu falei para você? Mentiroso, você fez? É ruim isso, né? Existe um peso sobre as nossas vidas, através do nosso nome também, né? Porque ele está revelando a nossa identidade, o nosso caráter, amém? Então, e Jacó, ele já manifestava isso, um caráter deformado, tá? Trapaceiro, enganador, né? E ele se aproveitava disso também, né? Dessa situação. Só que, né, Yahvé já havia determinado que seria em Jacó que se cumpriria a promessa que ele havia feito, a aliança que ele havia feito com Abraão, seu pai. Isso se cumpriria em Jacó, ok? Então já existia esta bênção, esta promessa sobre a vida de Jacó. Por isso que no decorrer da vida dele, que nós vamos fazer aqui uma jornada, né? Vamos caminhar junto na Bíblia aqui para conhecer, acompanhar a vida de Jacó, e vocês vão entender por quê, né? Aconteceu tudo isso para que se cumprisse o propósito que Yahvé tinha para com Jacó. Amém? O nosso Deus é um Deus de... O nosso Deus é um Deus de... Amém. Quantos estão aliançados com Deus aí? Amém, glória a Deus. Como está sendo o seu Adora Jovem? O que você ia falar aí, Ju? Como está sendo o seu Adora Jovem? Uau, yes! Vamos lá, seguindo. Então, Jacó, aí aconteceu, vamos partir para um outro... Primeiro, o que aconteceu foi isso, tá? No nascimento dele, ele agarra no calcanhar do irmão dele. Começou por aí. Segunda situação na vida de Jacó, tá? Ocorreu uma situação que vai estar lá vamos ver aqui,
Em Gênesis 25 ainda, do 27 ao 34. Anote aí, tá? Gênesis 25, 27 ao 34. Jacó, muito espertinho, ele se aproveitou. Aconteceu uma situação. Ele se aproveitou de uma fragilidade do irmão dele, Esaú, e roubou o que não era dele. Então, o irmão dele, Esaú, era um caçador. E ele tinha ido caçar, né? Ele caçou, foi lá, pegou um animal, né, e fez uma comida. Jacó, tá? Esaú era caçador. Jacó tinha preparado uma comida, um guisado, a Bíblia fala um guisado, uma comida lá gostosa. E Esaú vinha do campo, estava vindo do campo, do sítio lá. Ele estava vindo. E ele estava com muita fome. E ele chegou lá, tinha uma comida cheirosa, uma comida gostosa. E aí, o que ele faz? Ele fala para o irmão dele assim: me dá essa comida, e eu estou com muita fome, eu estou a ponto de morrer, me dá essa comida. E aí Jacó, né, o nome dele, trapaceiro, enganador, aproveitou aquela situação, e o que ele faz? Ele fala assim para o irmão dele: você quer essa comida? Tá bom, só que aí você vai ter que me vender o seu direito de primogenitura. A bênção da primogenitura. E o que era isso? Numa família, a bênção da primogenitura, ou o direito da primogenitura, isso era muito importante numa família. O filho mais velho, primogênito é o mais velho, tá? Tá bom? Então, o filho mais velho, como foi falado aqui, Daniel não falou? Que Abraão, ele ia gerar um filho, não era o da escrava, tá? Porque Sara também deu um jeitinho, né, de querer gerar um filho fora da promessa, da escrava. Não era esse que ia herdar. Abraão era muito o quê? Muito rico, né? E um filho dele não seria o filho da escrava, mas o filho dele mesmo ia herdar as posses, os bens dele. Então, o que acontece? Isso era muito importante. Então, essa bênção era muito importante, tá bom? Esse filho mais velho que herdaria tudo do pai. E aí, Jacó, astuto, enganador, se aproveitou dessa situação que o irmão estava fraco, com fome, falou para ele: eu vou te dar a comida. Só que antes, você vai ter que me vender o seu direito de primogenitura. E o que aconteceu? Esaú, tomado por aquela fome, dominado por aquela fome, trocou, negociou aquilo que era importante na vida dele por um prato de comida, por um prato de lentilha. Ou seja, ele desprezou. Ele não deu valor, ele não deu importância àquilo que Deus tinha para ele. Aquilo era muito importante numa família, era muito precioso. E ele simplesmente, negociou. Não negocie o que Deus tem para você. Não venda o que Deus tem para você. Às vezes aquilo, momentaneamente, vai te saciar. O problema de Esaú era a fome. Aquela comida iria satisfazê-lo. Mas na hora que aquilo passasse, acabou. Ele já tinha feito a decisão dele. Ele vendeu. Ele negociou aquilo que era importante para uma família. E hoje fica um alerta aqui para nós, todos nós. Porque a palavra, ela é espada, ela corta daqui e daí. Não é porque nós estamos aqui que nós somos,
os itibã, bam, bam, bam. Então, fica um alerta para nós. Não negocie, não venda aquilo que o Senhor já determinou, o propósito do Senhor para a sua vida, a bênção do Senhor para a sua vida. Amém, jovens? Às vezes as coisas aí fora, né? Hoje, nos tempos de hoje, as coisas que tem aí fora, as oportunidades, né? As tentações são mais. E pense muito bem. Não haja como Jacó, como Esaú. Esaú, ele estava dominado pela fome. Cuidado com aquilo que te domina, que nos domina. Porque se você fica dominado por aquilo, você fica tomado por aquilo, possuído por aquilo. E aquilo pode estragar toda a sua vida. Não negocie, não despreze o que Deus deu para você. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Vamos prosseguir. Aí tá. Isso aí, ó, Jacó já tinha lá no ventre, né? Ele agarrou pelo calcanhar, queria sair primeiro. Depois, essa situação com o irmão, comprou a bênção da primogenitura do seu irmão. E depois, prosseguindo aí, Gênesis 27, de 1 a 40. Não parou por aí, não. Aí, o pai de Jacó, né, Isaac, ele já estava velhinho, já estava para morrer. E antes disso, ele ia liberar as bênçãos sobre o filho mais velho. Quem era o filho mais velho? Esaú. Então, ele que receberia, certo? As bênçãos. Só que o que ele fez lá atrás? O que nós acabamos de fazer? O que ele fez com o direito que ele tinha? Ele vendeu, né? Ele vendeu. Ele comprou, né? Vamos lá. Aí eu não vou ler tudo não, tá? Eu só vou ler umas partezinhas aqui, não vou ficar falando versículo, você anote aí e escuta. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz, isso ele está falando para Esaú, tá? E faz uma comida saborosa como eu aprecio. E traze-ma para mim, para que eu coma e abençoe antes que eu morra. O pai estava falando isso para Esaú, né? Esaú sabia fazer uma comida boa. E aí, Rebeca, a mãe, escutou o que ele estava falando para Esaú. E o que ela fez? A mãe também de Jacó, né? Uma Jacózinha também, né? Entrou em concordância com o filho, né? Apoiava o que o filho fazia. Só que por trás disso tudo nós vamos ver, tem a mão de Deus, né? Foi de uma maneira assim, mas, né? O Senhor conduziu todas as coisas. E aí ela escuta o que o pai falou e fala para o Isaac. Perdão, gente, fala para Jacó: o seu pai vai abençoar o seu irmão hoje. Vai lá, arruma um animal lá, uma caça. Eu vou preparar uma comida. E aí você vai lá e pega a bênção lá, que o seu pai vai liberar sobre o seu irmão. Aí você toma para você. Aí ele fala assim: mas mãe, né? Ele até ficou assim temeroso, né? Ele fala: mas mãe, o meu irmão, ele é peludo. Eu não tenho pelo igual meu irmão. E ao invés de eu receber a bênção, eu vou ser amaldiçoado. Ele tem essa preocupação. Apesar de
está fazendo a coisa errada. Ele tinha essa preocupação, ele tinha essa consciência que estava errado. Ele falou, eu não vou ser abençoado dessa maneira, posso ser amaldiçoado. E a mãe dele fala, não, filho, não, vai lá, eu assumo. Se acontecer alguma coisa com você, a maldição vai cair sobre mim. Então, ele teve o apoio da mãe dele. Aí ele vai lá, rapidão, arruma uma caça lá. A mãe dele faz uma comida bem gostosa para ele e ele está preocupado. Aí o que eles fazem? Pega o pelo lá do animal, coloca nele, no corpo dele. A mãe dele vai lá, pega uma roupa de Esaú que ela tinha guardado, coloca nele. Olha só a trama. Coloca nele, né? E ele chega lá. Pai, eu estou aqui, ó, a comida, já preparei a comida. Aí ele fala... Uau, que rápido, né? Como assim? Ele falou, o Senhor proveu para mim e o animal e eu trouxe. Ele fala assim, tá o Caxi, a voz tá de Jacó. Aí ele fica, só que ele não estava enxergando mais, né? E aí ele vai e ele fala, então tá, traz a comida aí. Aí ele come a comida e aí ele vai e abençoa a vida de Jacó. Ele libera sobre a vida dele as bênçãos, porque era o primogênito, lembra? Que ia herdar. Só que o primogênito era quem? Esaú. E quem recebeu a bênção? Jacó, né? De novo Jacó trapaceou o seu irmão, enganou o seu irmão. Vamos só ler aqui, eu só quero ler aqui rapidinho. Gênesis 27, tá? Essas são as bênçãos que ele liberou. Olha aqui, Gênesis 27, 28 e 29. Diz assim, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. 29. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Então, havia uma bênção de fartura, de abundância na vida de Jacó, né? E quem amaldiçoasse Jacó seria amaldiçoado. Então, ele estava protegido com essa bênção. E aí, ele acaba de liberar essa bênção sobre a vida de Jacó, terminou ali, aí ele passa a mão assim, vê que tem pelo, Jacó, cheira a roupa, né, que a mãe tinha pego de Esaú, e era o cheiro de Esaú, então ele falou, a voz tá, mas, e liberou, abençoou, comeu, né, e a hora que Jacó tá saindo, chega quem? Esaú com a comida, aí fala, pai, quem é? Ué, pai, sou eu, seu filho, Esaú. Como assim? Quem veio aqui então? Por quê? O que aconteceu? Seu irmão veio aqui e ele já recebeu, já liberei a bênção sobre a vida dele. Ele, pai, mas e para mim? Não sobrou nada. Meu filho. Aí ele começa a chorar, pai, por favor, um pouquinho, alguma coisa. E aí vamos ver o que sobrou para ele? Olha aí, 27, Gênesis 27. Vamos aqui no 34, na parte B ele fala assim, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, olha só, ele fala assim, não é com razão que se chama ele Jacó? Né? Havia um peso sobre a vida dele por causa desse nome, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa, rouba, né, a bênção que era minha. Aí ele fala, disse ainda, não reservaste, pois, nenhuma bênção para mim? 37. Então respondeu Isaque, Esaú, eis que o constituí em teu senhor.
e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Ele já tinha liberado tudo, tipo, não tinha nada. E isso era tão somente a consequência do que Esaú tinha feito lá atrás. Toda decisão, todas as nossas decisões que nós fizermos, elas vão ter consequências. Quer sejam boas, quer sejam ruins. E muitas vezes na hora, como Esaú, ele estava o quê? Com fome. Ele nem pensou. Ele simplesmente aceita. Vendeu. Até Jacó fala para ele, então você jura. Além de vender, falou, você jura. E naquele tempo, fazer juramento também tinha muito peso. E ele, na hora, ele não estava nem aí, ele queria comer. E agora, aqui, a gente vê as consequências de uma decisão que ele tomou precipitada, uma decisão que ele tomou de acordo com a sua necessidade do momento. Nem pensou. E agora aqui vai pesar sobre ele as consequências. E ele fala assim, 38, 27, Gênesis 27, 38. Disse Esaú a seu pai, acaso tenho uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Olha a hora que ele veio chorar. Olha a hora que ele veio perceber o que ele fez, que ele tinha feito, 39. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Tá? Então, para ele ia morar num lugar que a terra não era fértil, ele ia ter que trabalhar muito, e ele ainda ia servir o irmão dele. Isso tudo devido ao que ele tinha feito lá, a decisão que ele tinha feito, vendeu o que era importante para ele. Desprezou, a Bíblia diz que ele desprezou, isso é muito forte, desprezar. Quantos estão entendendo? Vamos prosseguindo aqui. E aqui, no versículo 29, do 27 ainda 29, que está falando, sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Até aí. É semelhante ao Gênesis 25, 23, que fala lá desde o ventre, que o mais velho ia servir ao mais novo, ok? Então já estava se repetindo essa mesma promessa. E aí o que acontece? Depois dessa situação, você acha que Esaú amou a Jacó? O que você faria? Não sobrou nada para você. Aí, exatamente, E aí Esaú, ele passa a odiar o irmão dele e ele quer vingança, ele quer matar o irmão dele. Aí de novo, ele fala, Esaú ele fala que ele só vai esperar quando o pai morrer, passar aquele tempo, e aí ele vai matar o seu irmão. E a mãe dele, outra vez, escutou isso, e a mãe dele fala para ele, meu filho, foge, vai lá para a casa do teu tio irmão quer te pegar, quer te matar, então foge daqui. E aí, só que algo muito interessante, eles resolvem entre família. O pai, Isaque, ele também concorda com essa decisão dele ter que fugir para preservar a vida dele. E aí eles entram em acordo. O pai, olha o que acontece, o pai abençoou a vida dele antes dele sair. Mesmo ele saindo
com uma situação pendente, uma situação que não foi resolvida, porque aquela hora Esaú estava com muito ódio, não ia ter diálogo, não ia ter acordo. Então eles acharam melhor ele sair daquele lugar, daquele ambiente. E aí o pai abençoa ele para ele poder sair. E aqui a gente aprende uma lição, né? É muito importante vocês que são filhos saírem debaixo da bênção dos seus pais. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter a bênção dos seus pais. Ainda que você não concorde com os seus pais, você precisa ter a bênção dos seus pais. Isso é muito importante. É mandamento. A Bíblia diz que nós temos que honrar o quê? Pai e mãe. Quem honra pai e mãe, quem obedece pai e mãe, vive mais, sabia? É o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. E ele não saiu de qualquer jeito. Ainda que ele saiu com essa situação, né, não resolvida entre ele e seu irmão, essa guerra, ele saiu debaixo da bênção do pai e da mãe. E a bênção do pai era muito importante. Então, esteja sempre debaixo da bênção do seu pai e da sua mãe. Amém? Ainda que você não concorde, não fique batendo boca com seu pai e com sua mãe. Deus vai responder por vocês, seus pais vão responder por vocês diante de Deus. Sabia disso? Não? Está aprendendo então. Então nós, filhos, devemos obediência aos nossos pais. É muito importante isso, nós recebermos a bênção dos nossos pais. Ok? Ainda que você não entenda, lá na frente você vai entender. Quem está com sono aí? Quem quer café, quem quer água, levanta a mão aí, o pessoal vai ajudar. Tá bom? E aí, né, Jacó, ele é tomado por esse ódio, o seu coração é dominado por esse ódio, né, e ele quer vingança, quer matar. E aí Esaú vai fugir. E nesse trajeto, aí começa uma história agora, só Esaú agora. Né, já saiu da casa dos seus pais e ele vai seguir um outro caminho, vai lá para a casa do tio dele. E aí ele vai lá para a casa do tio dele e o tio dele chama... Quem estava aqui ontem fazendo... Isso, né, as perguntinhas. Quem acertou aqui as perguntas e respostas da Bíblia ontem? Que time que ganhou? Vermelho? Então ele vai para a casa do seu tio. Né, vai ficar lá um tempo. E nessa jornada... só que aí, Gomem, antes de Jacó sair da casa dos seus pais, né, o pai abençoa, e o pai fala para ele assim, arrumar uma esposa por lá, ok? Da família deles, e não das que estavam na cidade onde eles moravam, das cananeias, para não haver mistura, tá? E aí o que Esaú faz? Esaú, ele desobedece o pai. O pai falou que não era para tomar mulher ali das cananeias. Elas tinham outros deuses, outra cultura. Não era para misturar. E aí Esaú, ele estava com ódio do irmão, né? Aí ele vai lá e ele casa com essas mulheres aí que os pais não aprovavam. A importância de termos a bênção dos nossos pais, de obedecermos os nossos pais. E Esaú, ele fez o contrário. Jacó, né, ele é todo esse trapaceiro, enganador, mas Jacó, o coração dele já estava começando a mudar, né? Você vê, ele fez tudo errado, porém, ele sai debaixo da bênção dos seus pais. Já Esaú, não.
Esaú já fez o contrário. Não era para casar? Agora que eu vou casar mesmo. Agora, sabe, bateu de frente com os seus pais. Conhece alguém assim? Tá bom, deixa pra lá, não precisa denunciar. Ok. Tá? Então, tá? Vamos lá. Então, o nosso Deus é um Deus de... O nosso Deus, Yahvé, é um Deus de... Quantos estão aliançados com Ele? Amém. Glória a Deus. Presta atenção nisso. Todas as alianças bíblicas, elas partem de Deus para o homem. Ok? Começa em Deus e se estende ao homem. Ok? Quando Jesus morreu lá na cruz, a Bíblia diz assim, que o véu do templo, havia um véu que separava, e o véu ele se rasgou de alto a baixo, ou seja, de Deus para o homem. Deus quer sempre fazer uma aliança com o homem, Deus ele quer sempre ter comunhão com o homem, foi assim no Éden, é sempre de Deus para com o homem. Deus quer fazer uma aliança com você, amém? E o que você vai responder? Sim ou não a essa aliança? Amém. Glória a Deus. Tá? Essa vai ser a nossa resposta, sim. Tá? E nós devemos estar aliançados com o nosso Deus, para que Ele possa agir nas nossas vidas. Entende isso? Se você não tem aliança com Deus, então Deus não tem liberdade de agir, de fazer nada na sua vida. Você não tem compromisso com Ele. Precisamos nos aliançar com o Senhor. Tá? E Yahvé, Ele vai sempre se manter fiel à sua aliança. Lembre-se sempre disso. Ainda que eu seja infiel, Yahvé vai sempre se manter fiel à sua aliança. As promessas que Ele fez, Ele vai se manter fiel. Ele não vai mudar. Não é porque os tempos mudaram agora, que está tudo moderno, que Yahvé Ele vai mudar também. Não! O que Ele prometeu vai se cumprir. Ele é fiel. E se eu e você falhamos nesta aliança, hoje é dia de conserto, amém? Ele vai sempre se manter fiel. E uma aliança, ela é feita entre duas partes, Deus e o homem. Diga, Deus e eu. E uma aliança, você vê, uma aliança, ela é infinita. A aliança com Deus, ela é infinita, ela é perpétua, ela é eterna. Você não sabe onde começa, onde termina. Consegue saber onde começou esse anel aqui? Onde ele terminou? Não dá, é infinito. Sabe o que é infinito? O que é infinito? Que não tem fim. Essa é a aliança com Deus. Ele jamais vai quebrar a aliança dele. Nós sim, nós podemos quebrar essa aliança, mas ele não vai quebrar. Mas não é por causa disso que você vai também ficar aí, entendeu? Ah, Deus ele é fiel, ele não vai quebrar a aliança dele, então daí jogo eu quebrar, vou lá, faço o que eu quero, aí depois eu venho e renovo. Não! Precisamos temer a Deus, precisamos nos esforçar em sermos fiéis à aliança que um dia nós fizemos com Ele. Porque Ele só vai agir nas nossas vidas se nós estivermos o quê? Aliançados com Ele. E antes, como a gente viu aqui, a marca da aliança no homem era feita no órgão genital do homem. Era no físico. Hoje, a marca, a circuncisão é aqui, ó, no nosso coração. É de dentro para fora.
novas atitudes, uma nova vida. E nós devemos responder a essa aliança com o nosso Deus com fidelidade. E aquilo que foi falado aqui também, não é porque o seu líder está te vendo, aí você vai andar direitinho. Ai, meu líder está me vendo. Ai, né? Igual tinha gente que fumava e quando via alguém da igreja. Para quê? Deus está vendo. Então não faça para homem. Faça porque você ama o Senhor. Porque você tem uma aliança com Ele. E os olhos dele estão sobre nós. E esse lugar aqui, esse ambiente, essa atmosfera é propícia para nós, se falhamos. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de segunda chance. E Deus deseja fazer um conserto, restaurar esta aliança conosco. Deus quer de nós fidelidade. E tudo isso que nós estamos vivendo aqui, ó, todo esse mover, quem não consegue sentir, perceber a presença de Deus neste lugar? É algo até tocável, palpável. Claro que aqui, queridos, nós estamos num ambiente onde ninguém está trabalhando, ninguém foi para a escola, estamos aqui só para isso. Mas isso aqui que está acontecendo aqui é para você se abastecer, sair daqui ó, com o seu tanque mantã. Para quando daqui a pouco, quando nós saímos por aquelas portas para fora, nós vamos voltar para a nossa rotina, não é mesmo? Ou você vai deixar de ir para a escola? Você vai deixar de trabalhar? Não, a vida segue, né, Danilo? A vida segue. Mas aí o que nós vamos fazer com tudo isso que nós estamos recebendo? Nós vamos praticar, amém? E Deus, Ele se agrada das nossas vidas, quando o nosso coração está rendido a Ele, voltado para Ele. Quando você sair daqui, você vai dar o seu melhor para Deus, na sua dança, no seu louvor, na hora da adoração, do louvor. Não é só para esse momento. Deus quer nos levar a um nível de intimidade com Ele, através da aliança. Só os aliançados é que podem provar isso. Você entende isso? E quando você voltar para a sua igreja, para a sua escola, para o seu trabalho, você vai sair daqui com isso dentro de você. Não deixa isso se apagar, não deixa. Desde que nós chegamos, esse fogo está aceso aqui. Isso é um ato profético. Não deixe esse fogo, essa chama se apagar dentro de você. Eu não estou prometendo para você que você vai sair daqui e você vai chegar lá fora. Não vai ter nenhuma luta, nada. Os games não vão te atrair, a internet. Não estou falando nada disso. Mas se você receber no seu coração o poder de uma aliança, você vai ter forças para resistir o mal, para vencer as suas fraquezas, que todos nós temos. Todos os dias nós somos tentados. Mas como diz aquela letra da música do Thales, eu escolho ser amigo, eu escolho andar em aliança. Você escolhe isso?
Porque quando nós estamos aqui nesse ambiente, é fácil, né? A gente fazer promessas, adorar. O difícil é lá fora. É obedecer os pais de primeira, né? Não é difícil? Você na idade que você já está. Quantas vezes seu pai tem que falar com você? Ele fala uma vez, você já obedece? É assim? Às vezes tem pais com adolescentes, não é criancinha. Tem que falar 3, às vezes 4 vezes a mesma coisa para você obedecer. Como assim? Vamos andar em aliança com o nosso Deus. Amém? Em fidelidade, vamos responder a esta aliança com fidelidade. Você precisa se comprometer com Deus, não é com o seu líder, não é com o seu pastor, de ser fiel a Deus. E toda aliança de Deus com o homem, ela é seguida de promessas. Quando Deus fez aliança com Abraão, Ele deu promessas. Ele falou, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. E o Senhor fala para nós nesta manhã, sai do meio daquilo que te impede de me conhecer, de ter intimidade comigo. Não se misture. Como Isaac falou para Jacó antes dele ir para a casa do tio. Não case com mulheres cananeias, procure uma outra pessoa, não se misture. Para que não se misture, para que nós não venhamos a quebrar essa aliança. E aí Jacó continua na sua jornada. Ele estava indo para Padã Arã, que era uma cidade lá onde o tio dele, Labão, morava. E nessa trajetória, ele tem um sonho. Abra aí comigo. Quem está com sono? Abra aí Gênesis 28. Ele tem um sonho, vamos ver aqui o sonho dele. O sonho de Jacó, vamos ver aí. Gênesis 28, 12 ao 17. Eu vou ler aqui. Deixa eu começar a partir do 10. Vamos do 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Ouviu isso? Eis que eu estou contigo. Yahvé está conosco, amém? Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que eu hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia.
e temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E ele estava nesse caminho, estava fugindo lá da ira do seu irmão, e estava indo lá para a casa do tio dele passar um tempo, até a ira do irmão dele passar. E no caminho ele tem esse som, ele deita, dormiu na pedra, né? Uma pedra bem confortável, ele fez a pedra de travesseiro, dormiu nessa pedra, e ali ele teve um sonho, né? E tinha uma escada, e anjos de Deus subiam e desciam, como neste lugar, amém? Aqui é Manaim, sabe o que é Manaim? Manaim é acampamento do Senhor. E aqui os anjos têm liberdade de subir e descer, os céus descem neste lugar, o Shekinah de Yahvé desce nesse lugar. O Espírito Santo tem liberdade aqui de subir, céus e terra neste lugar se encontram. Amém, jovem? E ele fala, e Yahvé, ele relembra Jacó das promessas que ele fez a seu pai, ao seu avô. E ali já começa algo já mudar no coração de Jacó. Apesar de Jacó fazer todas essas enganações, essas coisas, Jacó, ele tinha, a gente vê entre ele e Esaú, né? Jacó, ele já tinha um coração voltado para o Senhor. Porque ele se preocupou, ele falou: mãe, mas eu posso ser amaldiçoado se eu enganar meu pai. Ele teve essa preocupação, essa consciência. E aí ele fala uma coisa: o Senhor está neste lugar e eu não percebi. Quantos têm percebido a presença de Deus neste lugar? E Yahvé tem falado desde quando houve todo esse alvoroço, né? Yahvé já movendo, falando, fazendo, nos tirando, né, da zona de conforto, para fazer o que Ele tem, o que Ele quer. Mas isso só vai ocorrer se nós tivermos o quê? Aliançados com? E aí ele, a partir desse sonho, Yahvé só está relembrando, reafirmando a aliança que ele havia feito com Abraão. Está lembrando Jacó: eu tenho uma aliança com seu avô. E essa aliança, as bênçãos dessa aliança é para você também. Mas aí aqui está o X da questão. As promessas de Deus na nossa vida, elas não vão acontecer assim, plim, automáticas. Não adianta nós sabermos que tem bênçãos, promessas sobre as nossas vidas e nós ficarmos lá. Vai se cumprir desse jeito? Apesar de existir a promessa sobre as nossas vidas, eu tenho que responder a isso. Eu tenho que ter a minha parte. Lembra? A aliança, ela é feita entre duas partes, Deus e eu. Deus, ele é fiel em todo tempo, em qualquer circunstância. Eu falho. Mas ele está sempre pronto a renovar, a restaurar esta aliança. Se nós viermos a falhar. E Jacó, ele temeu quando ele teve esse sonho. Foi um sonho, mas era algo tão real para ele. E ele temeu e ele falou: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele não tinha tentado, ele não tinha percebido a presença de Yahvé. Talvez por causa daquela situação que todas as enganações que ele já havia cometido, e isso impediu
Jacó de perceber a presença de Deus. E ele despertou, ele acordou daquele sonho. Nós temos que despertar também, acordar para aquilo que Deus tem para nós, para os aliançados. Quantos estão entendendo? Temos falado uma mesma linguagem neste lugar. Essa é a linguagem. Uma aliança perpétua, infinita, inquebrável da parte de Deus. Quantos estão dispostos a responder esta aliança com fidelidade, com temor? A se comprometer com Ele. E as promessas que Deus havia dado a Abraão iam se cumprir a partir de Jacó. Ele seria a resposta, o cumprimento das promessas que foi dada ao seu avô. E há tantas semelhanças, né, entre eles, todas as mulheres estéreis, eles ricos. Ocorreram situações assim, Sara, né, deu a escrava para ter filho, Raquel fez o mesmo também, e Deus falou: não, eu tenho, não tem um substituto, é você, é a partir de você. É o filho, não é o escravo, é o filho. Você entende isso? Você é filho? Só os aliançados com Deus são filhos de Deus. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receberam a quem? A Jesus. E a aliança feita com Abraão, ela é estendida a Isaque e a Jacó. Por isso, quando Jacó é abençoado por Isaque, seu pai, ele recebe a herança espiritual, que é tudo que Yahvé havia prometido a Abraão. Existia uma herança, um peso espiritual sobre a vida de Jacó. Ainda que tudo ocorreu daquela maneira, né, que nós vimos. Mas existia sobre ele. E era a partir dele que ia se cumprir as promessas. Essa aliança de Abraão, ela apenas se estendeu até Jacó. E apesar, como falamos, né, apesar de Jacó ele estar incluído nesta promessa, nesta aliança, ele tinha que responder a ela. Ela não iria se cumprir automaticamente. Ainda que ela se demorasse, mas ela se cumpriria. Mas Jacó, ele foi despertado para isso. O Senhor o relembrou, reafirmou as promessas que ele havia feito, a aliança que ele havia feito lá atrás com o seu avô, que era para ele também. E ele desperta, os seus olhos são abertos, ele compreende, ele está começando a entender aqui os planos e propósitos de Yahvé para a vida dele. Então não podemos ficar de braços cruzados, esperando, Deus já fez tudo. Temos que responder e corresponder a esta aliança. Amém? Estão entendendo?
E como resposta a essa experiência que Jacó teve nesse sonho, né, ele levanta um altar e ele pega as pedras, levanta um altar e derrama azeite. E altar representa as nossas vidas. Quem é o altar de Deus? Quem é a habitação de Deus hoje? Quem é o santuário de Deus hoje? Sou eu, é você. São aqueles que são aliançados com Deus. Esses se tornam santuários. Você já pensou isso? O próprio Deus, através do seu Espírito, habita aí dentro de você. Onde você vai, Ele está com você. E Ele que vai nos convencer do erro, do pecado, do juízo e da justiça. Ele é fiel à sua aliança, Ele vai permanecer em você, a não ser que você não queira. Não tem como, se você está aliançado com Ele, não tem como. Quando você chega na escola ou no seu trabalho, você vai entrar, Espírito Santo, fica aí, tá? Não há mais essa separação, a não ser que você queira. Você é a casa de Deus. Aprove a Deus. Deus escolheu habitar em mim, em você. Falhos, imperfeitos, pecadores. Esse é o amor de Deus. Como entender, como compreender isso? Quantos santuários temos aqui? Quantas casas de Deus temos aqui? Amém? Quantos vão corresponder em fidelidade a esta aliança, esse pacto? Amém? Que Yahvé levante neste lugar uma geração que ame ao Senhor, que entenda não só aqui, mas que desça aqui para o teu coração e se transforme em atitudes. Que você é aliançado com Ele. E aí Jacó, ele faz um voto, né? Depois desse sonho, ele faz um voto. Olha aí rapidinho, no 28, 18. Acompanha aí, tá, vocês? Que são, o que a gente for ler, vocês acompanhem na sua Bíblia. O que não for ler, vocês anotem. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna. Levantou, né? Sobre cujo topo entoou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa experiência marcou a vida de Jacó. Começou algo dentro de Jacó, despertando Jacó. E ele faz um altar. Ele levanta, né, aquelas pedras e faz um altar, derrama o azeite ali. E aquela cidade onde aconteceu aquilo, lembra? Nomes eram dados de acordo com a situação. Aquela cidade chamava Luz, passou a chamar Betel. Betel significa casa de Deus. Você é Betel, amém? Você é a casa de Deus, amém? E aí ele firma, né, esse voto que ele fez, essa aliança que Jacó vai responder a Deus, ele vai firmar, lembra que nós falamos, a aliança ela é feita entre duas partes. E Jacó coloca aqui a parte de Deus, ele pede a presença de Deus, quando ele diz, se fores comigo, ele precisava da direção de Deus para a vida dele. Ele já não podia mais caminhar sozinho.
Depois ele pede a proteção de Deus, quando ele diz, e me guardar, se me guardares, né? É o livramento, o cuidado do Senhor. A provisão de Deus, né? Se der pão, roupa, a provisão é o quê? É a ausência, é a falta de nada. Você não vai precisar de nada. Deus, se Deus está no controle das nossas vidas, Ele vai nos suprir em todas as coisas, vai nos dar a direção, vai nos proteger, vai prover aquilo que nós precisamos. Amém? E ele pede também um retorno de paz. O que era isso? Ele precisava dessa garantia que ele ia retornar em paz. Porque ele tinha uma pendência lá com o seu irmão, que precisava resolver. E isso era a parte de Deus. E a parte de Jacó, o que era? Ele falou, se isso ocorrer, o Senhor será o meu Deus, o meu único dono, o meu único Senhor. E ele estabeleceria naquele lugar, ele faria naquele lugar, né, um altar, a casa de Deus. Ele levantaria ali, era um memorial. E ele não iria se esquecer daquilo. E na Bíblia, quando fala de pedra, tá? Pedra na Bíblia servia para marcar um lugar, para conservar a memória, a lembrança de um acontecimento. Era um memorial. Então, eles sempre, toda vez que acontecia uma situação, eles levantavam um altar para marcar aquele lugar. E quando eles olhavam para aquilo lá, eles lembravam. A experiência que eu tive. Aconteceu isso, aquilo outro. Qual o memorial que você vai fazer para com Deus ao sair deste lugar? O que você vai lembrar quando você sair daqui, que você tem aliança com Deus? Alguns usam anel, né? Realmente para algo visível, um sinal. Como Noé, né? O sinal foi o arco-íris, o arco da aliança. Até hoje ele fala, né? Olhamos, lembramos da aliança que Deus fez com Noé. E ele falou também como expressão de gratidão, né? De reconhecimento, que tudo que ele viesse a ter viria de Deus, ele daria o dízimo, os 10%. Como gratidão a tudo que Deus daria a ele. E ele segue a sua jornada. E ele vai para a casa do seu tio. E ele encontra com esse tio, o tio dele Labão. O tio dele também não era um tio reaco pacento, né? O tio dele também era trapaceirozinho. Então, Jacó também estava colhendo as consequências do que ele tinha feito no passado. Né? E aí o tio dele engana ele, muda o salário dele, ele se casa, ele quer casar com Raquel, ele casa com a Raquel, tem a festa, tudo, mas aí à noite, na noite de núpcias, quando ele acorda, ele vai ver, não é Raquel, é Lia, o tio dele enganou, aí ele teve que trabalhar muito tempo, e o tio dele foi mudando o salário dele, aí eles fizeram um acordo, né? O seu salário vai ser, separaram os animais, e aí, uma coisa muito importante, aqueles que estão aliançados, eles abençoam aqueles que estão ao nosso redor. Você entende isso? E Labão, ele via que a bênção de Yahvé era com Jacó, e através, porque olha, Raquel, ela era a mulher de Jacó, ela era pastora de ovelhas. Então, se ela era pastora, isso mostra que ele não tinha tantas ovelhas, porque a Raquel dava conta de cuidar do rebanho. E quando Jacó foi para lá, para a casa do seu tio, ele multiplicou o que o tio dele tinha, porque havia uma bênção na vida de Jacó. E ele multiplicou, ele abençoou aqueles que estavam ao seu redor. E Labão, seu tio, ele via, ele falava, fica comigo, porque Jacó queria ir embora, ele falava, fica comigo, porque desde que você chegou, né, a minha vida não é mais a mesma, financeiramente falando, né? Ele percebia a bênção que havia sobre a vida de Jacó. E aí, aí Jacó começa a trabalhar para ele, deixou de trabalhar para o tio, e começa, eu preciso trabalhar por mim, agora eu tenho família, tal, começou a trabalhar, e aí também ele começou a enriquecer, porque havia uma bênção sobre a vida dele. Só que nem por isso ele ficou lá, ele foi trabalhar. E aí
Por causa disso, aí já os filhos de Labão já começaram a olhar para ele meio torto assim, falando, você está roubando o nosso pai. Você está ficando rico à custa dos nossos pais, está roubando. E aí Yahvé fala para ele, Deus fala para ele, agora é tempo, sai, volta para a tua casa. Havia uma promessa que ele voltaria, ele iria para lá, para Padã Arã, mas ele ia voltar. E aí ele sai, né? Ele conversa, reúne a família dele lá, fala, seu pai já não está me vendo mais como ele me via, vamos embora daqui. Deus falou comigo que é para eu sair daqui. Aí ele pega a sua família, agora ele tem família, ele não está mais sozinho. Pega a família, pega os seus bens e ele vai voltar para a sua cidade. Só que, de novo, Jacó tem que fugir, ele sai fugido, deixando um conflito para trás. Já estava lá com o seu irmão. Agora, mais essa com o seu tio, um conflito em família. E ele sai dali com a sua família. E aí, quando Labão fica sabendo que ele fugiu com a filha dele, os netos, tudo, o gado, ele falou, me roubou. E Deus fala com Labão, fala que não é para ele, não é para falar nada assim, não é para ele amaldiçoar Jacó, né? E aí eles fazem um acordo entre eles lá, fazem uma aliança, eles se reconciliam e Jacó também sai dali com aquela situação resolvida. E aí Jacó continua a sua jornada, agora não sozinho mais com a sua família. Até que ele atravessa, chega naquele, que é a parte que a gente aprende no encontro, né? Que ele atravessa o Val de Jaboque e ali ele tem um encontro pessoal com Deus. Só que aí ele faz assim, ele deixa a família dele num lugar seguro e aí ele fala, agora sou eu e o Senhor. É você e Deus. Nós e o Senhor, aliança, duas partes. E Jacó, ele tinha essa consciência que ele precisava ser abençoado. E ali ele tem aquela experiência de transformação, onde a vida dele é mudada. E ele luta ali com o anjo, né? Ele queria tanto que ele se esforce, ele luta. E aí o anjo fala para ele assim, aí o anjo o anjo quer sair, né? Ele fala, não, você não vai embora, me dá a minha bênção, eu preciso da minha bênção, eu preciso ser abençoado. Não, você não vai sair daqui antes de me abençoar. E aí o anjo toca na coxa dele, marca, ele sai de lá mancando. Para ele nunca mais esquecer dessa experiência. Foi um sinal na vida dele. E aí o anjo faz uma pergunta para ele. Qual o seu nome? E ele fala, aquele que segura pelo calcanhar, trapaceiro, enganador, mentiroso. E ele fala, a partir de hoje, você não será mais isso. Esse não será mais o teu nome. E troca o nome dele por Israel, porque como príncipe, ele havia lutado com Deus. E sabe o que significa Israel? Permita que Deus prevaleça. De trapaceiro, enganador, o nome dele passou a ser esse. Permita que Deus prevaleça. Quantos querem permitir que Deus prevaleça na sua vida, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades? Amém? E ali Jacó, ele teve a sua vida totalmente transformada. Jacó, ele se transformou em um novo homem, se tornou uma nova criatura, né? Recebeu uma nova identidade. Lembra que falamos de nome? Revela identifica com o nosso caráter, né? Nossa identidade. O nome dele foi trocado. E ele passou a permitir que Deus prevalecesse na vida dele.
E depois dessa experiência marcante que ele teve, ele continua a sua jornada. Agora ele tem que encarar o seu irmão. E aí ele manda uns servos na frente dele, vai lá ver, né? Vai lá, eu preciso encontrar com meu irmão, vão vocês na frente. Quando eles vão, aí eles voltam com o recado, falam, seu irmão já está vindo aí. Ele não vem sozinho não, vem com 400. E aí Jacó estremece na base, né? Porque ele não está sozinho. E agora Jacó estava com toda a sua família, todos os seus bens. Aí ele manda presentes, né? Para agradar o irmão, para aplacar a ira do irmão. Leva presentes. E aí, o que acontece? Como Deus é tão bondoso. Jacó, ele encontra graça diante dos olhos do irmão dele. E nesse tempo Deus estava trabalhando com ambos. E eles se reconciliam. E cada um segue a sua jornada de paz. E aí depois, algo acontece. Depois dessa reconciliação com o seu irmão, Jacó, ele tinha que voltar lá para o lugar onde onde era a cidade, chamava Luz, que transformou em Betel, casa de Deus, onde ele tinha feito aquele altar, erigido aquele altar. Ele tinha que voltar para lá, porque Deus tinha prometido que daria aquela terra para ele. Só que aí também, antes de voltar, com as pendências resolvidas, antes de voltar, ele pega a família dele. E naquele tempo, eles ainda assim se misturavam, né? Por isso que Isaac falou, não se misture com as cananeias. Eles ainda se misturavam. E aí, essa mistura tem outros deuses, outras culturas. Eles não queriam isso. Eles queriam que se casassem com povos entre eles mesmos, para não haver essa mistura. E aí, Jacó convoca a sua família. Depois que ele teve aquela experiência pessoal, ele convoca depois a sua família, ele inclui a sua família debaixo dessa bênção, e ele chama e eles fazem uma limpeza no meio deles. Ele fala, remove todos os ídolos, todos os deuses estranhos do nosso meio. Eles se prontificam, eles se dispõem a remover tudo isso. E deuses estranhos, ídolos, o que é isso? É tudo que rouba a nossa conexão com Deus. Quando as coisas externas consomem o nosso foco interior e roubam o nosso coração, isso se torna ídolo, deuses estranhos. E o que nós precisamos remover hoje? Quais são os deuses estranhos? Quais são os ídolos que ainda estão no nosso meio, na nossa vida, que está roubando a sua conexão com Deus? E eles trocam as vestes, santidade, mudam de atitude, mudam de vida. Agora, eles não têm mais outros deuses. O único Deus dele, o mesmo que tinha ocorrido com Jacó, ele quer que se estenda também a sua casa, a sua família. E através disso, de remover esses ídolos, esses deuses estranhos, através dessa atitude, eles estavam se purificando, eles estavam dedicando as suas vidas a servirem somente a Yahvé, aliançados com Ele. E estavam dando início a uma nova vida. E mais uma vez ali, Jacó, ele levanta um altar a Yahvé. Jacó teve 12 filhos. E foi a partir desses filhos de Jacó que se deu origem
as tribos que formariam a nação de Israel. As 12 tribos, né, elas vieram a partir de Jacó. E apesar de Jacó ter tido um passado ruim, Jacó teve a sua vida mudada por Deus. E isso fez toda a diferença na sua vida. Porque ele entendeu o propósito de Deus para com a sua vida. E nele, as promessas de Deus dadas a seu avô Abraão se cumpriram a partir dele, que ele pôde entrar nessa linhagem. Conhece isso? Já ouviu isso? Deus de Abraão. Qual é a linhagem? Deus de Abraão. Ele entrou para essa linhagem. Você pode ficar de pé? Com sono? Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você deseja renovar a sua aliança com o Senhor, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, se desligue, olha, se desligue de quem está do seu lado, quem está atrás de você, não deixa nada roubar esse tempo. Esse é o momento que você vai, se você quer ser abençoado, você vai lutar agora com o anjo, amém? Aqui é Peniel também, lugar de confronto, lugar de encontro com Deus, lugar de transformação, lugar de renovo. Esta é uma manhã de conserto, de renovar a aliança. Que não venhamos fazer isso. Normalmente nós temos o costume de renovarmos a nossa aliança só quando estamos diante da mesa do Senhor na Santa Ceia. Não! Todos os dias, renove a sua aliança com o Senhor. Para Deus não importa o quão ruim tenha sido o seu passado, o nosso passado, desde o nosso nascimento. O importante é Deus poder encontrar em nós um coração quebrantado e arrependido, seguido de atitudes que revelam que realmente estamos aliançados com Ele. E que nos manteremos fiéis a esta aliança até o fim. E as suas promessas a nosso respeito, elas se cumprirão. Você pode crer nisso, amém? Renove a sua aliança, comece a falar com o Senhor, abra os seus lábios. Agora é o momento, assim como Jacó teve aquele momento, ele e o Senhor, agora é você e o Senhor. Esse ambiente está propício para isso. Tenha o seu encontro com o Senhor, lute. Remova tudo, é necessário remover tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que te impede de obedecer a Deus, de temer a Deus. Faça uma sondagem no seu coração nesta hora. Yahvé é bom, Yahvé é misericordioso. Yahvé quer fazer tudo novo nas nossas vidas. Yahvé quer nos dar uma oportunidade de renovarmos a nossa aliança com Ele, a nossa intimidade, o nosso pacto. Ele quer fazer uma aliança pessoal com você. Ele quer mudar o seu nome, a sua identidade de filho de Deus. Fique à vontade, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Você é Betel, você é a casa de Deus. E o Senhor deseja que nós correspondamos a isso. Como filhos dele.
E o óleo, ele vem, é a unção de Deus, ele vem sobre as nossas vidas para nos capacitar, para quebrar todo jugo. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui diante da Tua presença, Senhor. Essa presença, ó Deus, que tem sido tão maravilhosa nesses dias. Nos expomos, Senhor, à ação, ao agir do Teu Espírito nesta hora. E queremos, Pai, renovar a nossa aliança contigo. Perdoa-nos, Senhor. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel para sempre. Porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Não importa, meu querido jovem, não importa o que você fez, a partir do momento que você reconhece, que você se arrepende. Volte, volte, volte onde você se perdeu, onde vozes externas te dominaram. Não seja como Esaú, que não deu valor, não deu importância à bênção que o Senhor tinha sobre a vida dele. E ele desprezou. Não despreze o que Deus tem para você. Pai, encontre em nós corações quebrantados, corações contritos. Corações, Senhor, oh meu Deus, que desejam a Tua presença, que desejam, Senhor, andar em fidelidade, em temor a Ti, para que as Suas promessas se cumpram nas nossas vidas, pois as Suas promessas, meu Deus, elas não cairão por terra. Elas se cumprirão, mas nós também, Pai, temos que responder e corresponder a esta aliança. Rompa, rompa, meu querido, rompa com tudo aquilo que te impede. Remove, faça uma limpeza aí no seu interior. Oh, Espírito Santo de Yahvé, tens liberdade, Espírito Santo. Restaura o altar, Senhor. Restaura o nosso altar. Remove toda cinza. Faz de novo, Senhor. Queremos voltar onde caímos, Senhor, e recomeçarmos. Reconhecemos as Suas misericórdias sobre as nossas vidas. São elas causas pelas quais não somos consumidos. É por elas que nós estamos aqui, que nós possamos encontrar graça, favor diante dos Teus olhos. Como Jacó encontrou graça diante do seu irmão, que possamos encontrar graça, Senhor, diante de Ti. Tu és um Deus perdoador. Tu és um Deus de coisas novas. Marca as nossas vidas, marca esses jovens, meu Deus. Levanta uma geração aqui de jovens comprometidos, tementes a Ti. Em nome de Jesus, não importa a idade deles, Senhor, que eles possam compreender, não na sua mente, mas no seu coração, tudo aquilo que eles aprenderam nesses dias, eles possam absorver no Espírito. Oh, Yahvé, transforma em rema toda palavra que foi liberada desse altar. Meu Deus, tudo que aconteceu neste lugar, todo mover, meu Pai, que isso seja um memorial na vida deles, não só nesses dias, Pai, mas todos os dias. Consagre a sua vida ao Senhor, consagre a sua adolescência, consagre a sua juventude ao Senhor. Deus quer te livrar, meu querido, de tantas coisas, de tantas marcas. Você não precisa ter experiências como seus pais tiveram, feridas por escolhas que vocês querem fazer, que não agradam a Deus, que não estão de acordo com o Senhor.
esse é um dia que o Senhor marcou para trazer restauração, para trazer conserto. Eu não vejo o seu coração, mas o Senhor vê, meu querido. Vamos permanecer fiéis a esta aliança. Não importa como você começou, o importante é como você vai terminar e como você deseja terminar. Que a fidelidade seja marca na tua vida, saia daqui marcado com a fidelidade no seu coração. Que o Senhor faça uma circuncisão, ou não no seu físico exatamente, mas no seu coração. Permita ao Senhor que Ele prevaleça. Israel é isso. Lute com Deus, lute com Deus, lute. Peça ao Senhor a sua bênção. Não saia deste lugar sem ser abençoado. Yahvé tem muito mais para vocês, para nós. Mas nós precisamos dar espaço, nós precisamos nos abrir para o novo de Deus, para Deus. Levanta uma geração, meu Deus, neste lugar, de jovens, adolescentes, Pai. Oh, comprometidos, aliançados com o Senhor. Que esse Adora Jovem não seja só um movimento, Senhor, só um evento, mas seja um marco na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, haja restauração de altar neste lugar, de comunhão, de intimidade com o Pai. Leva-nos, meu Deus, leva-nos a um nível, leva esses jovens a um nível que ainda eles não conhecem, Senhor. Tira-nos, remove-nos do plano natural, leva-nos para o divino, Senhor, em nome de Jesus. Sela cada jovem aqui, Pai, marca. Que o Senhor seja o único Deus deles, que o Senhor seja o único Senhor deles. Pertencemos a Ti, espírito, alma, corpo, Senhor. Somos Teu templo, somos a Tua casa, somos a Tua morada. Fique à vontade em nós, Senhor. Removemos tudo aquilo que nos impede, de termos comunhão contigo. Permitimos que o Senhor mude as nossas vidas, toque as nossas vidas. Aleluia. Oh, Espírito Santo, a obra é Tua. É o Senhor quem nos convence. Vem com Teu poder, Espírito Santo. Vem convencer cada um aqui, meu Deus. Venha dar um novo começo a cada um aqui, Senhor. Esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram, avançamos firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que Jesus seja o teu alvo, querido, que Jesus seja a tua direção, querido, que Jesus seja a tua motivação. Livra-nos de motivações erradas, Senhor. Livra-nos de obedecermos, de temermos somente quando temos alguém nos vendo. Mas dá-nos essa consciência de que o Senhor nos vê. Oh, doce Espírito. Olha para cada coração, Senhor.
Olha para cada entrega, Senhor. Olha para cada, Senhor, voto que esses jovens estão fazendo com o Senhor, todo pacto, toda aliança. Perdoa, recebe, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus fiel. Levanta uma geração de aliançados, aliançados contigo. Pai, ainda que alguns não estejam entendendo exatamente, Senhor, que o Senhor possa ir além das nossas palavras, que o rema, a revelação do Teu Espírito possa invadir, dominar esses corações em nome de Jesus. E no decorrer do dia a dia deles, Senhor, o Senhor venha se revelar a cada um deles, seja algo contínuo na vida deles, não seja algo só que ocorreu aqui, nesses 3 dias, neste lugar, mas seja algo extensivo na vida deles, algo diário, Senhor, em nome de Jesus. Revela, Senhor, o poder de estarmos aliançados com o Senhor, de andarmos com o Senhor. Tu és Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Todos os dias, diz o Senhor, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como eu e você responderemos a isso? Não negocie a presença de Deus na sua vida, querido. Não venda aquilo que o Senhor te deu. Talvez você olhe para você. Eu que tive um passado tão difícil. Desde o meu nascimento, tantas coisas aconteceram na minha vida, na minha casa, na minha família. Tantas marcas que às vezes você tem aí dentro de você, que só o Senhor sabe. A mão de Yahvé te toca nessa hora. A mão de Yahvé te cura, te restaura, te tira deste lugar e te levanta, querido. O Senhor estende a sua mão para você e Ele te levanta, Ele te arranca desse lugar de dor. Talvez você pense, eu, o mais improvável, o menor da minha casa, quem sou eu? É você. É você. Você é a escolha de Deus. Você é o melhor de Deus. O Senhor nos ama tanto, queridos. Oh, Pai. Ah, Deus, como corresponder a esse amor, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, Deus de pactos. Oh, Deus de aliança. Somos teus.
Queremos nos comprometer todos os dias, reafirmar todos os dias para nós mesmos, porque para o Senhor isso já está certo, não há mudança, Senhor. Mas para nós mesmos reafirmamos, Pai, que somos Teus, pertencemos a Ti. Livra-nos, meu Deus, livra esses jovens de todo mal, de toda tentação, Senhor. Livra, meu Deus, das aves de rapina, meu Deus, virem e querer roubar aquilo que o Senhor já determinou para cada um deles, as bênçãos, Senhor. Guarda, Senhor, guarda esses jovens. Guarda o coração, Senhor, de cada um deles. Que eles jamais venham, ó Deus, tutubiar, que eles jamais venham negociar, ter dúvidas, Senhor, do que o Senhor pode fazer por eles, na vida deles, através deles. Tens liberdade, Espírito Santo. Sela cada jovem aqui, meu Deus. Sela cada vida aqui, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso aqui. Ainda com seus olhos fechados, levante suas mãos em rendição a Deus o mais alto que você puder, jovem. Levanta, levanta, levanta. Mãos levantadas quer dizer rendição. Eu me rendo, eu me curvo, eu me entrego. Tu és o meu dono, tu és o meu Senhor. Oh, aleluia. Meu jovem, que Yahvé te abençoe e te guarde. Jovem, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, jovem, e tenha misericórdia de ti, jovem. Jovem, que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, e te dê a paz, e te dê a plenitude do Espírito. Aleluia. Aplauda o Senhor se você concorda com isso, se você deseja isso.